Beleza, galera, estamos de volta. No último vídeo eu tava com a minha voz bem ruim por conta de uma gripe, mas agora eu já tô um pouco melhor. E a gente vai dar continuidade naquilo que a gente, onde a gente parou. A gente estava utilizando o JSON Server, deixa eu até subir aqui, que é um pacotezinho onde a gente simula um back-end, certo? Consegue mocar essas informações através de um arquivo db.json. A gente coloca ali o nosso JSON e aí pode estar manipulando isso posteriormente como se fosse uma API. E aí ele vai criar os nossos endpoints conforme o que a gente colocar lá. Não esquecendo que o comando aqui para rodar ele é esse, JSON server -what dbJSON. Então eu já tenho aqui, deixa eu ver, API CRUD, ó, como a gente criou. E aí a gente vai rodar esse comando para habilitar a nossa API, perfeito? O outro projetinho que a gente criou foi o nosso projeto Quasa. Já vou colocar ele para rodar. Agora, como já está na versão atual, ele está rodando com o Vite. A gente teve um problema com o Yarn. Algumas pessoas comentaram no YouTube, outras falaram comigo no Telegram. Basicamente, o problema é por conta do espaço que tem aqui, ó, entre Patrick e espaço Monteiro, né, nos repositórios. E isso está causando esse problema do Yarn. E aparentemente eles ainda não corrigiram este problema, mas tudo bem. A gente seguiu instalando com o npm e não tem problema nenhum para o nosso curso. Beleza. O nosso primeiro passo aqui é entender o que tem nesse projeto aqui, né? Então, como a gente sabe, a maior parte do tempo a gente vai mexer na pasta src. E aqui tem os assets, que no caso tem uma logo do Quasi em SVG. O boot é um cara muito importante, que são onde a gente inicializa e configura muitas vezes pacotes externos ou coisas que a gente pode estar fazendo, mas que a gente quer que inicialize junto com a aplicação. Uma delas é o Axios. Então, o Axios é configurado aqui, certo? Onde ele exporta daqui do boot esse API. Ele pode ser acessível ali através das options APIs. Ali, quando a gente usava aquele this ponto alguma coisa, this ponto outra coisa, a gente pode acessar o this.api ali. Só que como a gente está utilizando Vue 3 com a parte de Composition API, a gente vai importar isso aqui, certo? No estilo Composition API, a gente vai acessar o boot, importar essa API, e essa API contém toda a configuração do Axios. Por quê? A gente já fez o Axios Create aqui, certo? Dentro dessa API, e aí o restante de tudo a gente vai estar fazendo aqui também. O app aqui é somente para colocar dentro dessas propriedades globais aqui, tanto o Axios quanto a API. Mas isso a gente vai ver com mais calma mais para frente. Aqui, pasta de componentes, para a gente criar componentes reutilizáveis. CSS, quando a gente tem algum tipo de CSS para colocar. Beleza? O layout. O layout é toda aquela parte reutilizável que a gente já conhece, que é esse menu lateral, essa parte de cima. Então são coisas que não mudam, né? Quando a gente muda de rota, o que muda é o conteúdo da página. Então, a gente tem um arquivo de page, que é esse conteúdo que eu acabei de falar. A nossa pasta de rotas. Na pasta de rotas aqui a gente tem o index, onde ele faz a configuração do view router. E aqui é onde a gente declara as rotas da nossa aplicação. Então a gente está importando ali um componente, por exemplo, de layout, porém que tem como filho as páginas. Caso a gente chame alguma URL ali que a gente não exista, ele vai para a página de not found. Beleza? O app.view aqui seria, né, o nosso aplicativo central, onde faz a configuração. E o index aqui é o nosso HTML padrão, vamos dizer. A gente não mexe nesse arquivo aqui somente para colocar ícones, colocar algumas coisas aqui, meta tags, mas a gente não pode mexer nesse cara aqui. Beleza? Fora isso, a gente tem o arquivo quasarconf, que é onde é feita todas não, mas a maioria das configurações do Quasar Framework. Então a gente tem aqui, por exemplo, a declaração do boot, declaração de CSS utilizado, a pasta extras, que é com pacotes de ícones que a gente pode estar utilizando, ou pacotes de fonte,
algumas configurações da build, então, por exemplo, as versões do browser que a gente vai estar utilizando, se o nosso view router está no modo hash ou no modo history. Vamos mudar para o history aqui. O que acontece se eu mudar para o modo history? O modo history, a gente consegue acessar a nossa aplicação sem essa hashtag aqui, ó, localhost 9000. Então, fica melhor. Algumas configurações que a gente pode estar fazendo aqui. O nosso ambiente de desenvolvimento, atualmente ele está rodando na porta 9000, não é muito costumeiro, né, a gente utilizar essa porta. Então o que a gente pode fazer? Vem aqui, port, 8080. Com isso a nossa aplicação vai mudar de porta, e aí, agora está rodando na 8080. Bem melhor, que é o que a gente costuma ver nas aplicações front aí. Essa parte de configuração aqui, a gente pode estar configurando ali um layout, algumas coisas especiais de configuração do nosso framework do Quasar. Declarar plugins, que a gente vai estar utilizando também, como plugin de notificação ali, que joga uma notificação na tela. Plugin de dialog, plugin de várias coisas que a gente pode estar utilizando. Animações também, e por aí vai. É um arquivo de configuração. Mas isso a gente também não vai estar mexendo no momento. O que a gente vai fazer agora? A galera tem muita dúvida de como configurar o Axios. Então, eu acho que o primeiro passo que a gente vai fazer vai ser configurar, por exemplo, a nossa base URL. O que é a base URL? Na verdade, vamos organizar de uma outra forma para a gente ver como é o jeito, como está e como vai ser quando a gente mudar. Mas tem até aqui a nossa base URL para a gente ver. Vamos lá, desculpa pela tosse, porque eu estou meio gripado, mas vai ser assim mesmo. Primeiro, a gente tem que corrigir aqui, ó. Esse menu aqui só está mandando para link, a gente vai mudar isso. E essa página aqui, a gente vai tirar esse ícone daqui do meio que a gente também não precisa. Então, vamos começar pela página, index page. Eu não quero isso daqui. Opa. Vou tirar essa classe. Na verdade, só tirar essa classe aqui. E colocar um page. Esse page vai dar espaçamento em todas as laterais aí da minha página. Beleza. No main layout eu tenho aquele menu, e o menu é renderizado por esse componente Essential Link. Se a gente olhar aqui, tem todos os links que tem lá renderizados. Ok. Com isso, eu vou remover todos esses links. O título pode continuar como uma propriedade, então vai ser ali home. O caption, posso ou não utilizar? O ícone a gente vai estar utilizando, vou colocar o home aqui por padrão, só que o link não vai mais existir. Em vez de link vai ser route. E pode ser o router name. Mas vamos passar somente route. Opa. E aqui a gente passa ó, name, 2 pontos, e o nome da nossa rota. O nome da nossa rota vai ser home. Só que isso a gente ainda não configurou, mas deixa assim por enquanto. Feito isso, a gente vai ter que vir no nosso componente e mudar algumas coisinhas aqui. Como ele não vai ser mais um ícone externo, não tem mais essa tag A, não tem por que ter target blank. E em vez de hreflink, vai ser o route que a gente criou agora, certo? Então vamos lá. Na verdade, a gente vai mandar aqui ó, o to. O to é para mandar para alguma rota. E aí, route. Esse route vai mudar aqui ó, de link para route. E o default pode ser sem nada aqui, não tem problema. Ok. Não esquecendo de que a gente vai ter que modificar a nossa rota aqui também. A gente já tem uma rota aqui que chama a página index, porém ela não tem nome. Então a gente coloca aqui ó, name. E o nome dela é home. Salvo. No Essential Link está tudo ok. Só vai ter uma coisa que a gente vai ter que colocar depois aqui, que vai ser o exact, se eu não me engano, que é para ele pegar a rota exatamente ali, para quando for filha de uma outra rota não acabar tendo problemas, ok? Beleza, feito isso, vamos ver. Tá em home, tá, aparentemente está funcionando. Ok. Deixa eu mudar só mais uma coisinha aqui, ó. Em vez de Essential Links, a gente vai colocar menus. Para ficar aqui no cantinho menus. Beleza. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer para renderizar ali na nossa tela uma lista, e essa lista vai ser a lista que a gente criou lá da nossa API,
nosso JSONzinho. Deixa eu até... Vamos abrir aqui também esse código. Deixa eu parar aqui a API. Só para a gente ver o código. Atualmente ele só tem uma coisa aqui, né? Eu vou colocar duas para ficar mais legal. 2. Curso Vue 3. Vou tirar isso aqui. Salvo. Opa, faltou uma vírgula ali, ó. Bem aqui no final. Pá. Salvo. Ok. Agora eu volto aqui na minha API. Eu vou apertar para cima para ver se tem o comando. Tá aqui. Então rodei de novo. Agora nesse meu endpoint aqui de posts, se eu vier aqui no navegador e simplesmente jogar aqui, ele vai me trazer 2. Beleza, era isso que eu queria, trouxesse mais uma informação. Então, para a gente pegar esses dados e renderizar na tela, o que a gente vai utilizar? Vai utilizar o componente de tabela, que também é uma coisa que a galera sempre tem muita dúvida de como utilizar esse componente de tabela. Ele acaba sendo um componente muito bom, porque ele é muito completo, tem muita coisa, mas acaba confundindo. Então, vamos lá. Eu vou pegar a API aqui, ó. A API não, desculpa, o exemplo mais básico que tem. Então, copio aqui. Basicamente é uma QTable. Beleza. Volto aqui no meu código. Vamos ver que tem tanta coisa aberta. Vou fechar aqui, ó, o que eu não preciso. Eu vou lá dentro da minha index page e vou declarar aqui dentro a minha QPage. Beleza. QPage não, a minha QTable. Ok. Agora, o nosso componente aqui ele já está definido com define component, bem legal, mas eu preciso do setup. Com esse setup, eu vou configurar algumas coisas aqui dentro que são necessárias aqui na QTable. Uma delas é a row. Aí, se a gente olhar aqui, ó, em script, ele tem as columns e as rows. As rows são basicamente os dados da minha API que vão preencher aquilo ali. Ok. Então, como a gente está fazendo posts, né, na nossa API, eu vou colocar aqui, ó, const posts é igual a um array vazio. Só que eu vou ter que manipular esse cara. Então, no Vue 3 a gente precisa do ref e coloco o ref aqui também, em volta do meu array. Ok? Feito isso, eu return os meus posts e em vez de rows aqui, será posts, que são essas postagens que a gente vai utilizar. A outra configuração, são as colunas. Vamos lá. Essas colunas eu vou copiar todas daqui, tá? Eu vou colocar elas, pode ser aqui dentro. Só que eu não vou utilizar tudo isso daqui. O que que tem lá na minha API? Vamos dar uma olhada aqui de novo. Eu tenho ID, title, autor e content. Somente isso. Então, vamos deletar essa primeira aqui, que está muito grande, tem muita informação. Vou deletar todas essas outras aqui também. E a gente faz uma por vez. Agora, a primeira, ID. O name a gente precisa colocar igual como está lá na nossa API. E o field também. Então, eu vou aproximar esses caras aqui, que aí fica mais fácil da gente entender. Pronto, ID field tem que ser ID, igual como vem da nossa API. Esse align center, não. Vamos precisar agora. A gente coloca aqui ID da forma que vai ser demonstrado ali em cima da coluna, né? O títulozinho da coluna, da tabela. E se ele pode ser sortable, ordenado. Beleza, vou fazer o próximo. Qual é o próximo que eu não lembro? Título. Então aqui, ó, título. Esse título tem que ser exatamente igual aqui. E aqui, pode ser como eu quiser. Inclusive a gente pode fazer em português. Título, label, não tem problema nenhum. O outro é o autor. Então, fazemos mais uma linha aqui. Não esquecer da vírgula. Autor, autor. E aqui, autor em português, não tem problema nenhum. E eu acho que o último é o content. Então,
conteúdo. Pronto, legal. Essa vírgula não precisa, salvo. Só que se a gente pensar bem, ó, a gente não precisa mostrar o conteúdo do nosso artigo numa tabela, né? Então, vamos deixar assim esse cara aqui, beleza? Vamos deixar assim. Só essas três informações. E aí, se a gente olhar a nossa tabela... Ah, peraí. A gente criou o column, só que a gente não exportou aqui, ó. Beleza. Então, a gente volta aqui na nossa tabela. Então, tem aqui, ó, ID, título e autor. Só que eles estão tudo alinhados à direita. E aí, sim, entra aquele align. Posso colocar aqui no final, não tem problema nenhum. Aí, a gente coloca left. Todos vão ser left nesse caso aqui. Então, vou copiar e colar a informação aqui. Pronto. Agora sim, ID, título e autor. Perfeito. Agora, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai consumir a nossa API diretamente no componente. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa importar alguma coisa de lá do nosso bot /Axios. E o que a gente vai importar de lá? O API, que é o que ele está sendo exportado bem aqui. Se a gente olhar de novo, ó, ele exporta a API, que nada mais é do que a configuração básica do Axios. Beleza. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente vai criar um método para pegar os posts, getPosts. Então, crio uma arrow function aqui. E aí, eu vou pegar a minha API, que nada mais é que a mesma coisa que se eu estivesse utilizando, por exemplo, axios.get. Na verdade, ali o nome só que mudou, então é api.get. Vai ter todos os meus métodos. Aí, como eu vou querer fazer uma requisição aqui, vamos logo começar fazendo direitinho, beleza? Vamos apagar aqui de novo, rapidinho. Vamos tornar esse cara async. Vamos criar um try-catch. Aqui dentro eu vou utilizar agora a api.get e vou mandar a minha requisição para algum lugar que vai me trazer alguma coisa. Então, const response, para a gente ver o que vai trazer da API. E essa API vai disparar para onde essa requisição? Para cá, para localhost 3000 /post. Pronto. Ok, continuando. Então, essa resposta aqui, eu vou ter alguma coisa, eu vou dar um console.log para a gente ver como é que vem essa resposta do nosso servidor. Então, beleza, eu já estou fazendo a minha requisição aqui, na verdade o meu método de requisição, porque a requisição não está sendo feita. E aí, quando é que eu vou fazer essa requisição? Assim que eu entrar na página. Então, eu vou criar um onMounted. Pode ser aqui no final ou no início, eu prefiro no início, né? Para eu saber o que já está acontecendo. Então, onMounted, que vai chamar o nosso getPosts. Ok? Como a gente está usando assim, que não esquecer aqui, ó, o await. Beleza? Salvei. Volto aqui. Aperto em inspecionar elemento. Volto no meu console. Vamos dar um F5 aqui, ó. Deixa eu ver. Ele está dando algum probleminha aqui no nosso menu. Isso aí depois a gente olha. Mas está aqui o retorno da nossa API, que retorna data. E esse data tem as informações da nossa API de post. Já que data tem as informações da nossa API de post, o que a gente precisa fazer aqui? Ó? Pegar o data e setar esse data aonde? Nos nossos posts. Só que como eu estou usando o view3, post.value igual a data. Então está aqui o nosso primeiro get da requisição de forma super simples, certo? Vou dar um F5 aqui, ó. Já está fazendo a requisição. Se a gente olhar aqui na API, ó, ele disparou o post e está funcionando bem. Só que isso aqui não está organizado e nem reutilizável. Primeiro,
Se eu tiver que fazer um outro get em uma outra página, eu teria que fazer um método igual a esse. Isso aqui não é problema, tá? Mas aí se eu tiver uma terceira página, uma quarta página, 20 páginas que eu tenha que fazer essa mesma requisição. E um dia a API vai mudar. Eu vou ter que ir em todas as 20 páginas modificar esse início, essa base da URL em todas essas páginas? Não. O que a gente faz? A gente configura lá no nosso Axios, eu vou dar um Ctrl C aqui, ó, a nossa base URL, que é isso aqui. Basicamente, localhost 2.3000, eu vou deixar o barra bem aqui, que ainda me poupa um pouquinho mais. E aí, ó, eu posso apagar isso de todas as minhas URLs. Beleza? Ficou show de bola agora. Isso aqui é só questão de exemplo, tá? Eu não vou ter todos esses métodos, vou voltar aqui para como estava e vou deixar somente posts. Volto aqui. Aparentemente não funcionou. Vamos ver a requisição como ele está fazendo. Localhost barra 2.3000 posts. Acho que foi erro no CLI. E deve ter travado aqui, ó. Deixa eu reiniciar com a Zardev. A gente fez alguma modificação, ele acabou travando ali. Por algum motivo ele não está conseguindo conectar na nossa API. Ele não está batendo na nossa API. Ele está ali pensando ainda. Está pendente. Ctrl Shift R. Vou tirar o cache aqui para ver. Pode ser a nossa API que tenha travado. Vou dar um Ctrl C. Agora destravou. Era a nossa API que estava travada, não tem problema nenhum. Voltei aqui, voltou a funcionar. E com a minha base URL funcionando legal. Então está aqui a base URL configurada. E o nosso post também configurado. Só que se um dia eu quiser fazer um build disso e mandar para produção e o link de produção for diferente, aí a gente vem em outro fator. Eu não posso deixar essa base URL diretamente aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que configurar via process-env. E como é que eu faço isso no Quasar? Basta a gente vir aqui procurar env. Ele tem aqui o handle process-env, explicando como configurar nossas coisas aqui utilizando ele. Então, a gente pode estar utilizando esse env aqui, que é feito no momento da build do Quasar Conf. Qual é a diferença desse para esse? Ok. Então a gente vai estar utilizando esse aqui mesmo. Então basta a gente copiar esse env aqui, ó. Vamos lá no nosso Quasar Conf. Aqui a gente tem que descomentar esse contexto, porque a gente vai utilizar para saber se ele está em dev, se ele está em prod. E aqui a gente pode dar uma vírgula bem aqui, ó, para fazer nossa configuração. Então, a gente cria um novo parâmetro chamado env. Aqui vai ser nossa API, eu vou colocar API URL, para ficar mais legal. E ele verifica o contexto. É contexto dev? Se for contexto dev, o que a gente vai fazer aqui? Dá Ctrl X. Jogar aqui, ó, vai ser uma URL. Vai estar na porta 3000, por exemplo. E se for prod, eu poderia colocar outra URL aqui sem problema nenhum. Sei lá, 5000. Vamos dizer que é o de prod. Não tem problema, um não vai influenciar no outro. Mas atualmente a gente só vai utilizar aqui, então eu vou deixar os dois 3000. Beleza. Como é que eu faço para chamar aqui dentro? Vamos olhar se tem algum exemplo aqui. Não tem exemplo. Ok. Mas acredito que seja nosso process.env.api URL. Salvo. Volto aqui no nosso projeto. Dou um F5. Aparentemente ainda continua funcionando. Vamos olhar aqui se tem alguma modificação aqui. Ele atualizou. Mas por via das dúvidas eu vou parar o nosso projeto de front e vou inicializar de novo. Ok, continua funcionando. Então a nossa configuração está correta. Então o que acontece?
A gente não tem que modificar isso aqui quando a gente fizer uma build do projeto, né? Ela já vai ser modificada automaticamente aqui quando a gente tiver ali duas URLs. Uma de desenvolvimento, uma de produção. Beleza. Agora, o nosso próximo passo é o seguinte. Em vez da gente ter que fazer dessa forma aqui, e quando eu tiver vários lugares utilizando esse post, eu teria que também alterar isso. A gente vai configurar de uma forma reutilizável um composable e os nossos services para estar utilizando em cada página diferente. Posteriormente a essa configuração, aí sim a gente ataca a parte de formulários para a gente inserir a informação, atualizar a informação e por fim deletar as informações, beleza? Mas isso eu vou fazer num outro vídeo para esse daqui não acabar não ficando muito extenso. Então, continue assistindo o canal aí, não se esqueçam também de ativar o sino para quando eu publicar novos vídeos vocês receberem aí rapidinho, beleza? Valeu por acompanharem e até logo.